Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, suplicamos uma bênção para a nossa vida, que somos necessitados. Ó Deus, somos falhos e imperfeitos, mas o nosso Deus não falha e é perfeito. Reina, está acima de todos, está sobre tudo, meu Deus. Nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos abençoado. Tu tens estendido as mãos sobre nós e temos a cada dia visto que sem o Senhor não dá para viver, Senhor. Há uma incompletude quando não o sentimos, quando não o louvamos, ó Deus, quando não o adoramos. Por isso, agradecido, adorado seja o Senhor aqui nessa live, em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, é justamente sobre o Salmo 40 hoje, que vai tratar justamente deste momento que nós estamos esperando, né? Diz assim, Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama ou outra versão, né? Ou de um lamaçal. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem, nós estamos num momento que é justamente isso que está sendo exercitado em nós, é a nossa paciência, em esperarmos no nosso Deus. Esperarmos em nosso Deus é porque Deus reina sobre todos e tudo. Então, nas minhas orações, eu oro a Deus para que Deus dê inteligência para homens e mulheres que são cientistas, pesquisadores, eles encontrem uma vacina para combater esse mal que assola todo o nosso planeta. Então Deus, ele reina sobre isso, porque Deus, ele faz pessoas inteligentes para criar coisas, para nos dar conforto, qualidade de vida, nos dar saúde, nos dar saúde. É dessa forma que eu penso, esse Senhor eterno que reina sobre tudo e sobre todos. E justamente isso que nós temos que entender, né? Que nós estamos tendo que aprender a ter paciência. Então, tem-se paciência ou não, mas a nossa paciência é no Senhor. Até porque não é um motivo de cruzarmos os braços e esperarmos. Mas a circunstância nos leva a esperarmos, a ficarmos em casa, como tem nos orientado. Quem puder ficar em casa, quem puder fazer essa restrição de ficar em casa e cumprir esse isolamento social. Mas, muito embora o contexto de Davi seja outro, né? Ele suplica nesse salmo o livramento do Senhor. Ele apresenta diante do Senhor a sua súplica. E é interessante que, nesses dias especialmente, nós estamos vendo o quanto nós somos finitos. Nós estamos confrontando a nossa finitude. Estamos vendo como Deus é eterno e soberano. E Ele reina sobre tudo e sobre todos. Então, estamos vendo bem de perto a questão da nossa impotência, que nós somos pessoas muito frágeis. Porque um simples vírus, ele tem trazido esse problema tão grande diante de todos os povos, de potências mundiais. E o homem tem se sentido assim tão frágil, né? Mas eu entendo assim de uma maneira ainda mais profunda, ou numa visão mais espiritual, que depois do advento da queda do homem, o homem ele espera, né?
Então, nós nascemos, tornamos crianças, adolescentes, jovens, adultos, depois vem daí nossa idade sênior, até findar-se a nossa vida. E não dá para precisar isso. O livro de Provérbios de Eclesiastes diz assim, que o homem não conhece o seu tempo. Não dá para prever o tempo que nós viveremos. Mas muito embora, né, a Bíblia diz que todos nós tenhamos pecado e fomos destituídos da glória de Deus, Deus ele se inclinou para nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estão falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Então, a nossa alma, ela espera nesse Salvador o nosso resgate, nos trazer de uma situação de finitude para contemplarmos a eternidade que Deus tem para nós. E é muito interessante que hoje eu estava ouvindo uma pessoa que ela dizia que estava muito ansiosa pelo fato de não poder estar cultuando nos seus templos, e temos saudade, como eu já disse, né, saudade do Serjão, da Cris, do Dudu, todos aqui que estão ao vivo conosco e outros que depois verão esse vídeo. Mas Deus está aqui agora, né? Talvez pessoas que eram frequentadores de templo não sabiam cultuar Deus no seu quarto. Ali, de fechar a porta do seu quarto e dobrar os joelhos e orar ao Senhor, e se quebrantar com o Senhor. E, e nesse quebrantamento, nessa entrega, o Senhor tira os nossos pés de um lamaçal, da insegurança de um terreno que não sentimos firmeza nele. Nós não sentimos firmeza no momento. Mas Deus é aquele que, nesta hora, quando nós nos dobramos diante dele, nos inclinamos diante dele, ele tira dessa situação e nos faz sentirmos a segurança de uma rocha. Porque ele mandou o seu Filho, que é rocha eterna, que é pedra angular, pedra de esquina. E nós estamos estruturando, ou estruturada está a nossa fé nessa estrutura firme do nosso Salvador. Não estamos nos sentindo neste momento em que estamos esperando, não estamos sentindo que estamos numa areia movediça, afundando, que estamos em situação insuportável, mas há uma rocha invisível, mais real, que está sob os nossos pés, que nós estamos firmados nela, né? A minha firmeza não é nenhum pastor, nenhum líder religioso, mas a minha firmeza está em Cristo, um ungido de Deus que veio para nos salvar, para nos resgatar. A minha firmeza não está numa denominação religiosa. A minha firmeza não está o fato de estarmos dentro de um templo, né, com 100 pessoas, 200, 1000 pessoas. Mas a minha firmeza está estruturado no ensinamento que é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus e que nos dá estrutura para a vida, né? É interessante que, muito embora esse vírus ele seja invisível, a paciência e a estrutura para suportá-lo está em algo invisível. Porque eu não vejo Deus de uma maneira palpável, mas Ele está aqui, ó. Ele está aqui em mim, está aí em você, porque você é templo dele. Então, Davi, na sua angústia, ele esperou que Deus se inclinasse, né? Aí é muito interessante, irmãos, eu estava meditando hoje à tarde, né? Um texto, já lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, assim, João capítulo 8.
a partir do versículo 5, diz assim: e pega uma mulher, que o texto fala sobre a mulher adúltera, né? Diz assim, João 8:4. E pondo-se no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois tu o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistisse, perguntaram-lhe. Então ele endireitou-se e lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornou-se a inclinar-se e escrevia na terra. Então Jesus, ele inclinou-se, né? Então, a pedida do salmista, assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou, ele encurvou-se para mim. Jesus, diante dessa mulher que fora acusada de haver adulterado, a palavra diz que ele inclinou-se e escreveu-se na terra. O que eu aprendo nessa passagem bíblica? Porque Jesus, ele desceu mais que o pecador, né? Porque ele levou sobre si os meus pecados, os nossos pecados, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos sarados pelas suas feridas, pelas suas pisaduras. Então ali Jesus estava comunicando que ele desceria ainda mais baixo do que o pecador. E os religiosos de pé. E havia uma expectativa para que alguém lançasse a primeira pedra. Mas a primeira pedra ali era Jesus, porque Jesus é rocha eterna, pedra angular. E eles queriam atirar essa primeira pedra, a pedra de esquina, contra ela. Mas Jesus não estava ali como acusador, ele estava ali para absolver, para livrar o homem dos seus pecados. E dessa forma que Deus tem tratado conosco. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e com o sangue dele ele nos comprou. Nós fomos resgatados do pecado. E a presença desse ser maravilhoso, do nosso Salvador, ele nos faz termos condições de termos paciência. Essa fé, essa estrutura que não é sobre um lamaçal, mas é sobre uma rocha, ela tem feito diferencial na vida de muitos homens e mulheres, que nesse momento de pés no ambiente de charco, de lama, ou seja, da inconstância do momento que não nos dá firmeza, ele tem nos retirado e colocado sobre uma rocha, que é o nosso Salvador. Então Jesus, quando ele se dobra ali diante dos homens que queriam condenar e diante daquela que fora pega em adultério, muito embora a outra parte que fora ali surpreendido no ato de adultério teria que estar ali também, que a lei assim mandava, não estava ali. Mas o Senhor, ele é aquele que tem se inclinado para nós. Deus se inclinou para o homem através do Filho dele. Ele mandou o seu Filho para nos resgatar das trevas para a luz. Então ali não era um apedrejamento para a morte. Os acusadores, os religiosos ficaram de pé, né? E a pecadora fora colocada diante do Senhor, como diz o texto. Meus irmãos, saiba de uma coisa.
Sempre que nos dobrarmos diante do nosso Salvador e clamarmos a Ele pedindo misericórdia, Ele sempre terá para nós uma palavra de absorção, nunca de condenação. Porque aquele que nos condena já há um juízo pré-estabelecido para ele, que é o inimigo das nossas almas. Mas o nosso Salvador, o nosso Messias, ele vem para nos resgatar. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que nos protege de toda injustiça, de toda calúnia. Então, dentro desse contexto do mês de um chamado, uma vida, uma experiência, é assim que tem acontecido com muitos, né? Não fui acrescentado em lugar algum para ser cativo de uma religiosidade, mas eu fui apresentado como um pecador diante de um mestre salvador, do Filho do Deus único. E esse Deus, diante de todos os nossos acusadores, ele nos absorveu. Ele disse: ó, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Jesus, ela sempre cabe a ela uma reflexão de o que somos de fato. Nós somos filhos de Deus. E todos quantos receberam, diz a palavra do Senhor, o Senhor nos deu a condição de sermos chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos. E pai é assim mesmo. O nosso pai, o pai responsável, né? Ele sempre está pronto para nos dar o livramento, para nos ensinar, para nos redarguir, para estar na nossa vida, estar ao nosso lado, para tomar conta de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos esperar, mas confiantemente no Senhor, porque Deus já se inclinou para nós neste mundo, mandando o Filho dele, o Filho unigênito dele, para nos resgatar das trevas para a luz. E a todo dia, irmãos, cabe a nós essa reflexão. O sangue de Jesus me comprou. Ninguém é dono da sua fé, nem da minha fé, meu irmão, minha irmã. Quem nos resgatou foi Cristo, com alto preço que ele pagou na cruz do Calvário. E nos trouxe, e nos colocou os nossos pés sobre uma rocha, para que nós pudéssemos estar firmes na promessa dele. Diante desse mundo, né? Desse momento que o mundo está vivendo, é como se andasse num lugar de charco, de inseguranças. Mas Cristo tem sido a nossa segurança. Então, meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, né? Confie no Senhor, espera, né? E é algo até difícil, porque nós estamos diante de um mundo imediatista. As pessoas elas querem resposta para ontem, elas não têm paciência. As pessoas querem que as coisas se resolvam logo, mas espera com paciência no Senhor, porque Ele tem nos dado condições de esperarmos nele. Vamos crer, vamos fazer a nossa parte, vamos ocupar nossa mente com coisas boas, vamos primar pela nossa saúde mental, né? A nossa saúde emocional, vamos estar atentos à nossa saúde física, né? Mulheres, não se culpem que vocês estão um pouquinho acima do peso. Está liberado um pouquinho a mais de chocolate. Depois a gente recupera, né? Mas, se for possível, sejamos pessoas bem equilibradas neste momento, tá bom? Se você sentir vontade de chorar, ir no seu quarto chorar, fica à vontade. Ninguém aqui é super-homem, coloca uma capa e sai voando. Mas chorem aos pés do Senhor, que Ele vai te dar o conforto, vai te dar um consolo. Amém? Célia, minha querida, manda um beijo pro Pedrinho, que eu tô morrendo de saudade dele. Tá bom?
e todos os irmãos. Eu espero que essa pandemia ela passe logo, que a gente possa voltar ali para a nossa igreja, né? Nosso momento tão gostoso ali, nossa comunidade, né? Aquele espaço tão bom ali. Então que possa passar logo, eu quero abraçar um por um e dar um grande abraço, né? Amém? Manda um beijo para ele, Célia. Então, gente, essa é a nossa palavra de hoje, né? Simples, mas creio que o Senhor tem falado ao nosso coração. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E se alguém lá da igreja tiver num momento complicado, quiser ligar para mim, bater um papo, estou aqui, tá bom, gente? Deus abençoe. Um abraço, um beijo em todos e até a próxima live, se Deus quiser. Tenha um excelente fim de noite e um grande abraço.